nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha. E aqui e agora você encontra o porquê definitivo. Olá, amantes de filmes, me chamo Paulo e seja bem-vindo ao Criticando. Aproveite, já mete um chazão no gostei, inscreva-se no canal ativando as notificações, assim não perderá conteúdos que nem esse. Todo mundo sabe que o Homem-Aranha não está passando aí uma boa fase nos cinemas, e isso se deve pelo diretor Jon Watts, dirigindo os novos filmes do Homem-Aranha e do Tom Holland. Porém, surgiu a notícia que os dois antigos Homem-Aranhas iriam aparecer nesse terceiro filme do Homem-Aranha, e isso aqueceu um pouco aí o cinema. Resolveram apelar um pouquinho, mas por que agora o cinema tá agitado? E a resposta é simples, cujo nem o Andrew Garfield consegue respondê-la, e sim o Tobey Maguire. Vamos ser sinceros, tá todo mundo querendo assistir esse filme por causa do melhor Homem-Aranha. Então, vamos voltar lá em 2002, com direção aí de Sam Raimi e protagonizando Tobey Maguire, Homem-Aranha 1. Depois de ser picado por uma aranha geneticamente modificada em uma demonstração científica, o jovem nerd Peter Parker ganha superpoderes inicialmente. Ele pretende usá-las para ganhar dinheiro, adotando o nome de Homem-Aranha e se apresentando em lutas de exibição. Porém, ao presenciar o assassinato do seu tio Ben e se sentir-se culpado, Peter decide não mais usar seus poderes para o proveito próprio, e sim para enfrentar o mal, tendo como seu primeiro grande desafio o psicótico Duende Verde. Diferente aí dos sucessores Aranhas, vimos aí um filme mais dramático, mais humano do Peter Parker, e com certeza esse foco serviu para que nós, telespectadores, pudéssemos nos simpatizar com o Homem-Aranha, com o Peter Parker. Afinal, ele é um jovem que toda qualquer pessoa possui aí suas paixonites. A Mary Jane, por exemplo, é uma pura representação de um crush aí na escola. Peter Parker não é um cara rico também. E isso se assemelha muito, principalmente a nós brasileiros. Enfim, após o Peter Parker ter sido picado pela aranha geneticamente modificada, vemos aí uma série de alterações. Ele encontra aí uns problemas e depois vimos ele usando seus poderes pela primeira vez. E temos aquela lendária cena dele subindo pela parede aos pouquinhos, depois pulando pelos prédios. E daí a gente tem a vez que ele solta a primeira teia dele, que é um momento muito engraçado. Inclusive o humor do Sam Raimi é muito funcional. Aí depois, né, dessa aventura, temos a relação, uma boa e ótima relação entre o tio Ben e a tia May. O tio Ben nesse filme aqui está espetacular. Ele passa a figura paterna que o Sam Raimi queria que passasse. Nós acreditamos que existe realmente um laço materno da tia May com o Peter também. E depois é apresentado um pouquinho mais com relação a Mary Jane, que é a vizinha dele. E quem é moleque aí que nunca teve uma vizinha, a filha aí de uma vizinha, amiga da sua mãe, por exemplo, muito bonitinha, que você queria conhecer ela? Então, é isso que eu falo pra vocês. A Mary Jane aqui desse filme, ela pode ser, como muitos dizem, sem carisma, porém, em minha opinião, ela consegue representar muito bem a paixonite juvenil, isso sem dúvidas. Prosseguindo, nós encontramos aí o assassinato do tio Ben. Sim, o tio Ben falece e tudo mais, e como que a relação entre o Peter Parker e o tio Ben já tinha sido explorado um tempo atrás, ou seja, nós já criamos a empatia pelos dois. Quando ele morre, é uma cena realmente muito triste, muito dramática, não tem piadinha antes e nem depois dessa cena, que impacta aí todos os telespectadores. E esse é o ponto chave para que Peter fosse atrás do assassino, e depois descobre que ele poderia ter evitado esse assassinato. É claro, né, é um arrependimento absurdo bate nele, e a gente, nossa, dá aquele plot twist na gente também. Isso deixa o Peter bolado, mas isso que é importante nesse filme do Sam Raimi, porque se o tio Ben não tivesse dado suporte para ele, não tivesse ter falado com grandes poderes vem grandes responsabilidades, o que ficaria após a morte do tio Ben para o Peter Parker era só o ódio. Mas ele lembrou dessa cena, dessa citação que o tio Ben fez pra ele. Então ele se vê como um herói. Ele pega aquela responsabilidade de ser um herói e transforma em confiança. Ele se torna mais confiante, ele quer ajudar as pessoas, coisa que nós não encontramos nos próximos filmes. Esse peso emocional não tem nesses outros filmes. É muita piada, é muito, todo mundo é alívio cômico, não tem graça alguma nesse filme diferente. E não basta isso, o Peter Parker é um jovem pobre. Quem não se identifica com isso? Inclusive, ele vai procurar emprego e nos é apresentado o J.J. Jameson, um jornalista que dá emprego para ele e tudo mais. E cara, que ator sensacional. E esse ator tem um carisma assim, espetacular, fora do comum. De todos os filmes assim, ele tem um carisma próprio, ele nasceu para o papel.
parecido com o Tony Stark, Homem de Ferro. É um ator incrível. E isso também é o ponto chave desse filme. O Sam Raimi conseguiu escolher precisamente o elenco. Por exemplo, no filme lá do John Wick, o nosso Flash é um mexicano lá todo esquisitão. O Flash desse filme aqui é um maluco de 1,90 de altura, fortíssimo, com cara de 40 anos. Mas pelo menos ele passava a impressão de Flash, como o valentão da escola. O do Tom Holland não passa sensação alguma, é só um cara chato. Aí que tá a diferença. O elenco do Homem-Aranha em 2002 é muito superior aos demais outros filmes, incluídos o Andrew Garfield. O tio Ben lá do Andrew Garfield é muito genérico, eu diria. Os diálogos desse filme aqui não são autoexplicativos demais, tudo acontece no seu tempo, não são bobinhos. O filme é levado a sério, qualquer um pode assistir, um adulto pode assistir, uma criança pode assistir, um adolescente, qualquer um pode assistir esse filme sem se sentir um idiota. Nos é apresentado também o grande vilão do filme, que é o Duende Verde, interpretado aí pelo nosso querido e renomado ator Will Dafoe. Esse cara, imagina esse cara aí dos filmes de herói, cara. Esse cara é um cara com uma atuação extremamente única, extremamente assustador, inclusive muita gente fala que ele deveria ser o Coringa, porque as expressões faciais desse cara são insanas e combinou muito bem sendo Coringa. O que não combinou muito bem, convenhamos aqui, foi aquela roupa do Power Rangers. Mas tirando isso, tudo certo. Diferente também dos filmes do Andrew Garfield, que por exemplo, o primeiro vilão dele é o Lagarto, que até pode ser legal assim, o Lagarto é um personagem legal, mas o desenvolvimento daquele lagarto é muito tipo, eu sou vilão, eu sou malvado, algo assim, tá ligado? Aqui nesse filme, eles trouxeram um background para o vilão. Ele foi demitido, sabe? Ele não é uma pessoa, ele ficou uma pessoa assim, recebeu o soro lá que surtou com a cabeça dele. Tem algo mais aprofundado. Enfim, toda a construção de personagem do Peter Parker foi algo muito mais bem planejado, que se perdeu nesses outros filmes. É aí que está o porquê que o Tobey Maguire é o melhor aranha de todos os tempos, por causa do roteiro. Porque em questão de atuação, acredito que até o Andrew Garfield consegue atuar melhor, mas um filme não se trata de atuação, se trata de um conjunto, e isso infelizmente do Andrew Garfield não tem. Aquele filme lá, o que resta de bom é o Homem-Aranha só. Tirando aquilo, o elenco é esquecível. Do Tom Holland, nem o Homem-Aranha dele consegue salvar. Nesse filme não, tudo é bem trabalhado, todo o desenvolvimento é bem trabalhado. As piadas são de bom gosto e precisas. O desenvolvimento do personagem é incrível, sem falar na cena final, onde dá arrepios. Lá no funeral, o Tobey Maguire se torna o verdadeiro Homem-Aranha, o melhor Homem-Aranha lá no final do filme, não na metade do filme. Quando ele fala aquelas últimas palavras dele, quando ele larga a mão de ficar com a Mary Jane, porque ele tem a responsabilidade de que aquilo possa fazer ela correr perigos, como já ocorreu durante o filme. Então ele larga das suas ambições pessoais para cuidar de um todo. Isso sim é um verdadeiro herói, e não um capacho do Tony Stark, por exemplo, ou um personagem vazio igual do Andrew Garfield. Mas aí, você concorda comigo? Acho que o Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha de todos os tempos? Se sim, comente aqui embaixo, comente qual filme você queira que eu faça aí uma análise crítica. E também já deixa você, inscreva-se no canal ativando as notificações, comente, compartilhe, cheque o card aqui em cima dos 5 melhores filmes de Tobey Maguire. Obrigado por assistir ao Criticando. Ha 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 ha!